Salve, salve, galera! Começando hoje mais um School Podcast aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro E eu sou o Marcos School. e hoje o assunto vai ser sobre como começar na tatuagem. Tô aqui com o Marcos, que é especialista no assunto. Eu separei uma série de perguntas aqui também pra gente falar sobre isso. E eu já queria começar perguntando sobre os cursos, né? Porque pra gente que é iniciante, a gente sempre quer saber onde a gente vai conseguir se especializar, se é curso presencial, online, e se vale a pena ou não. O que você acha sobre Já isso? vai começar tirando o pau e botando na mesa já? O que pegou? Não, é só É, aquela pergunta. tá. Pegou nada, não? Até assustei. É. Então, a pessoa, ela tem vários caminhos, né? A pessoa, quando ela quer começar, ela Hum, pode seguir por vários caminhos, né? Ela tem a possibilidade de começar autodidata e fazer tudo sozinha, que esse caminho eu acredito que seja um dos caminhos mais demorados, mais e longo. tem a possibilidade dela buscar cursos para poder fazer, né? Quando eu brinquei com você aqui agora, fala, você já vai Aham, começar com pau na mesa, porque às vezes a pessoa entra nesse conteúdo, entra nesse vídeo e fala, os caras estão querendo me vender um curso. Não, é porque realmente a ideia de fazer um curso, eu acredito que se hoje eu, Marcos, depois de 19 anos tatuando, eu pudesse ter voltado lá atrás no Marcos de 2004, quando começou, e falasse, cara, faz um curso que vai ser o melhor caminho pra você. Eu sim. falaria pra esse cara, porque eu perdi basicamente 6 anos na minha trajetória tentando começar a tatuar, porque eu não sabia por onde começar. Eu montei uma máquina caseira e simplesmente comecei a tatuar meus amigos. Essa é a minha história, essa foi a minha trajetória. Não Sim. quer dizer que foi a certa, né? Ela foi a certa pra mim, mas eu acredito que ela é a mais demorada. Quando eu falo que essa pessoa, quando ela quer começar a tatuar e ela vai começar a tatuar sozinha, ela vai tatuar. Ela vai chegar no alto nível. Prova disso sou eu, tô aqui hoje. Hoje eu sou jurado de uma das maiores convenções do mundo. Já ganhei as maiores convenções do mundo. Já tatuei, cara, nos 4 cantos do mundo devido a isso. Mas foi muito mais sofrido. Hoje eu tenho acesso a pessoas que têm, cara, infinitamente muito menos tempo de caminhada do que eu, que já fizeram quase tudo que eu já fiz. Sim. Saca? Por caminhos diferentes, mas porque esses caras optaram por fazer um curso. Um curso de tatuagem hoje, você pode escolher qualquer profissional. Eu, por exemplo, eu tenho um curso onde eu ensino pessoas a tatuar do zero. Né? Se você quiser, se você estivesse começando a tatuar do zero, eu pegaria na sua mão e te daria o passo a passo. Tem pessoas que hoje entram no meu curso com 3 meses, estão fazendo melhor do que eu demorei 6 anos para fazer. Saca? Eu demorei aproximadamente 6 anos para começar a ver a cor do dinheiro da tatu. Para começar a ganhar a grana com tatu, a saber que eu poderia viver de Uhum. tatuagem. Hoje tem pessoas que fazem curso comigo que com 3 meses estão fazendo isso. Tem pessoa que participa de um mastermind meu, que participa de uma mentoria minha, que com uma dica que eu dou para ela vira a chave completamente na carreira dela. Então o curso sim é muito válido para quem quer começar. E aí a pessoa tem que entender que ela precisa fazer um investimento. Não, com certeza. Mas eu digo dentro dessa questão do curso também, outro ponto muito importante é porque na sua época não tinha, né? Creio eu, por ser algo muitos anos atrás. Mas hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer ele online e presencial também. E, na sua opinião, quais são as desvantagens e vantagens entre eles? Hoje a gente está vivendo um cenário de pandemia. Quando a gente chegou na pandemia, a gente descobriu a metodologia de cursos online. Essa metodologia de cursos online, ela é muito antiga, né? Ela vem dos telecursos 2000, né? Que a galera fazia curso Sim, por telefone. sim. Uhum. E as pessoas aprendiam a fazer. Hoje, com a metodologia online, eu acredito que seja um dos melhores métodos de se aprender, porque eu gravo um vídeo onde eu tô te dando uma dica, tô te ensinando algum detalhe de uma tatu, e aí você tem acesso a esse vídeo. Você pode ir lá, praticar. Ficou com alguma dúvida, você volta lá no vídeo, revê esse vídeo de novo, volta e pratica de novo. Quando você está participando de um curso presencial, é legal porque você tem acesso à pessoa, você conversa e tal, mas eu acredito que as pessoas se dispersam muito. E depois, para tirar a dúvida, ela não consegue com tanta exatidão quanto ela consegue num curso online. Eu, Marcos, hoje, 99% dos cursos que eu faço, né? As pessoas falam assim, pô, o cara já tem 19 anos de tatu, ele não busca evoluir. Cara, eu tô o tempo todo buscando evoluir, eu tô o tempo todo investindo em conhecimento, tanto conhecimento pessoal, né, para poder desenvolver Marcos como pessoa, quanto profissional, desenvolver a minha parte profissional do trampo. 99% dos cursos que eu hoje faço são online. Então eu acredito que essa metodologia é uma das melhores que tem, justamente por ter esse acesso de poder ver, rever, ver de novo,
assistir de Sim, novo, tirar a dúvida numa entendo. comunidade. A maioria dos cursos hoje tem uma comunidade de alunos onde a pessoa consegue tirar a dúvida. Inclusive o meu curso, por exemplo, eu tenho uma comunidade de alunos onde os próprios alunos, hoje você entrou com Uhum. 3 meses de tatu, tem um cara lá que já tem 2 anos. Tem eu que tem 19, mas tem um outro moleque que tem 5. Então todo mundo consegue trocar informação ali dentro com minha supervisão e supervisão da equipe. A gente vai tirando as dúvidas dessa galera. Eu acho que justamente também essa questão da troca de ideias entre os alunos do curso fortalece muito um ponto que a gente até conversou sobre, que é o networking em si. Você Sim. acha que para quem está no início é um ponto importante ou você acha que é algo tipo a se preocupar no futuro? Cara, falando sobre esse assunto de network, eu fiz um episódio de Uhum. podcast aqui com um cara chamado Ladeira, que inclusive o episódio ficou sensacional, falando só sobre network. Eu, Marcos, acredito que o network, hoje, depois desse tempo todo de trajetória, pra mim é o ponto, tipo, se eu pudesse traduzir isso numa palavra, é o pulo do gato. Se o cara souber fazer um bom network dentro de uma comunidade dessas, ele vai se destravar, às vezes, por 10 anos. Porque às vezes tem um cara de 5, outro de 3 e um de 2, é experiência de 10 anos, somado à experiência dessas 3 pessoas. Se ele souber pegar um pouquinho de cada um, ele consegue, às vezes, com 2 meses de tatu, dar um Dá um salto salto na carreira gigantesco. dele que ele demoraria, talvez, no Uhum. mínimo 2 ou 3 anos para poder dar, baseado na experiência dessas outras pessoas. Então, cara, network para mim é essencial. Eu acredito que seja um dos pontos chaves, assim, de um tipo de comunidade. Você está dentro de um curso, né, que seja presencial ou online, se a pessoa se adaptar com o modo online, assim como eu me adaptei, se ela Sim, souber tirar, extrair daquele curso que ela está fazendo o melhor, o investimento que ela vai pagar, independente qual seja, fica barato. sim. E focando ainda nessa questão de se estar no início, né, da tatu, no início dessa carreira, um ponto muito importante também é o estilo da tatuagem. Porque geralmente quando a gente começa, a gente tenta fazer de tudo, às vezes um fine line, né, alguma coisa relacionada a isso, enfim, mais comercial. Você acha que é algo válido ou ainda assim a gente tem que insistir naquilo que a gente gosta? Porque, por exemplo, vamos supor, acho que o preto e cinza, né, para quem tá no início, acho que é algo muito complicado, o oriental, bem tradicional, é muito complicado também. O que você pensa sobre isso? Cara, eu parto de uma seguinte linha de pensamento. Quando você já tem algo muito bem definido que você gosta de fazer, você tá, tipo, a uns 10 passos no mínimo da grande maioria das pessoas. Porque a grande maioria dos tatuadores, eles entram na tatu ou pelo lifestyle ou pela grande possibilidade de um grande ganho financeiro. Porque hoje realmente tatuagem virou uma profissão e as pessoas conseguem ganhar dinheiro e viver realmente tatu, não é sobreviver igual na minha época que eu comecei, e da grande maioria dos Sim, tatuadores que tem 20 anos ou mais de tatu. Antigamente a gente sobrevivia da tatu e vivia por causa do rolê da tatuagem. Hoje em dia as pessoas conseguem entrar e com 1 ano, 2 anos ou até menos, a pessoa já está vivendo de tatu, consegue pagar suas contas, consegue ganhar uma grana legal e consegue fazer um rolê que a tatu proporciona. Se você já tem um estilo definido na sua cabeça que você quer seguir, você já está pelo menos 10 passos à frente. Porque eu demorei 6 anos, no mínimo, para poder definir o que eu queria fazer. No começo, cara, eu acredito que a grande maioria das pessoas vai fazer trabalhos comerciais. Quando eu digo vai fazer trabalhos comerciais, é porque às vezes você gosta de realismo, mas você precisa treinar a linha. Então você vai fazer, tipo, um símbolo, você vai fazer uma letra, um kanji na minha época, era os kanji, você vai fazer uma tribal, você vai fazer uma maori. Esses estilos você precisa ter perícia para parece de fazê-los. tudo. Só que você, consequentemente, vai ter que fazê-los ou vai fazê-los para poder adquirir mais experiência. Hoje eu costumo falar que tá muito mais fácil de se aprender a tatuar, porque hoje você tem peles artificiais que você consegue tatuar full time, de qualquer lugar. Se o cara hoje tá tatuando, ele não tá dentro de um estúdio, que eu acredito que é o melhor lugar para o cara começar na tatu é dentro de um estúdio. Se ele tá em casa tatuando, se ele não tem a possibilidade de estar dentro do estúdio, ele pode tatuar a pele artificial, que ele pode tatuar na sala dele, na cama dele, na onde que quiser, sem ter o risco de contaminação cruzada, sem ter o Sim. risco de o cliente atrasou, o cliente faltou, o cliente não veio, o cliente teve problema. A pele artificial ele pode tatuar toda hora, então o cara não tem mais a desculpa de, pô, eu não tenho quem tatuar. Ele tem sim a pele artificial. Sim, faz sentido. E outra questão também, justamente tocando nesse assunto dos estilos mais comerciais, assim, acho que a gente precisa saber de algumas técnicas básicas, né, que eu sempre tive dúvida quando eu comecei. Porque para muitas das pessoas é só o traço, né? Só que Sim. só o traço acho que não faz uma tatuagem completa.
Na sua opinião, qual que você acha, tipo assim, uns 3, ou até mais, não sei, principais técnicas necessárias para quem está iniciando nesse mercado? Eu costumo falar o tempo todo isso, eu falo, dentro do meu curso pago, eu falo que a tatuagem ela se consiste em 3 pilares: linha, preenchimento e sombras. Sim, Quando eu falo preenchimento, a pessoa fala, preto, chapado. Não. Preenchimento se consiste tanto em conseguir fazer cor quanto fazer preto. Linha é a base de tudo. Cara, mas eu vou fazer realismo. Realismo tem linha? Tem sim. Quando o cara vai fazer um pelo tem, de cílio, ele precisa saber fazer uma linha. Quando ele vai fazer uma marcação de um dente, ele precisa saber fazer uma linha. Se ele não tiver a mão firme para fazer uma linha, provavelmente essa tatu com pouco tempo vai entregar que ele não tem a técnica bem apurada. Então eu falo, velho, às vezes uma pessoa vem para poder fazer um curso comigo e ele fala, cara, mas por que eu vou fazer um curso com você se você é especialista em tatuagem tradicional e eu quero fazer realismo? Eu falo, porque você precisa aprender a base. Para você construir um prédio ou construir uma casa, você tem que fazer uma base bem feita. Então, para você fazer uma tatuagem tradicional ou fazer um realismo, se você não tiver a base muito bem sólida, você não vai conseguir executar. Então, fazer uma boa linha, fazer uma pintura de qualidade e fazer uma sombra homogênea é a base para qualquer trabalho que a pessoa vai fazer. Ah, sim. como assim qualquer trabalho? Minha base veio do Maori, Old School e Tribal. Tribal porque na minha época o tribal e a Maori eram 2 estilos completamente diferentes. Hoje Sim. se cruzou e as pessoas Ó, falam a pede mesma coisa. coisa. Chamam tribal Maori, né? Que eu Aham, acredito que um é um estilo e outro é outro. Porque o sim, tribal na minha época era o tribal de ponta. Era aquele sim, tribal que você fazia aqueles... freehand e tal. Aham, A minha base é essa. Eu vim da escola tradicional de tatu, onde a gente fazia preenchimento blocado e a gente fazia linhas bem sólidas, né? Dos trabalhos Maori e do trampo old school, você precisa ter uma linha bem consistente. Do tribal, cara, se você não tiver um preto chapado, saber blocar a cor, você não vai fazer direito. E aí, com isso, eu entrei e comecei a estudar outras escolas, né? Eu me arrisquei um pouco no Neutrad, eu me arrisquei um pouco no realismo preto e cinza. sim, E aí, foi onde eu me encontrei em uma coisa que eu era apaixonado, que era o japonês. Com a base do realismo preto e cinza, hoje eu consigo fazer a sombra que muitas pessoas vêm fazer cursos comigo por causa da sombra cinza que eu faço. Que sim, eles aquela acham que eu boto homogênea. cinza na cor, e não É, é, cara. Aquilo ali é base de estudos. Mas esses estudos eu tive que investir muito do meu tempo, eu tive que investir muita grana em conhecimento, em material, equipamento, que hoje eu consigo te ensinar de forma muito simples. Do jeito que eu falo, parece ser muito simples, mas é técnica. sim. Tatuagem é uma técnica. Sim, e voltando um pouco também nessa questão do network em si, uma dúvida que eu sempre tive é se as convenções realmente têm um papel importante na vida do iniciante. Se lá dentro ele realmente consegue aprender, consegue se inspirar em alguma coisa. Para você que já foi em várias, você teve esse contato com os iniciantes ou assim, é algo mais voltado para a galera de porta mesmo, a convenção? Convenção é uma escola. Se a pessoa é o bom malandro, consegue se virar em qualquer lugar. Se o cara souber chegar da forma correta, ele vai conseguir fazer um network brutal. É a forma mais barata de se fazer network dentro da tatuagem é indo numa convenção de tatu. Sim, Por quê? Dentro de uma convenção de tatu, você tem acesso a diversos artistas renomados nacionalmente, internacionalmente, caras que são referências a nível master que talvez você não teria acesso conversando pelo Instagram. Talvez essa pessoa não te daria acesso, justamente porque o cara tem muita tarefa, tem muita coisa, tem cliente para atender, não é porque as de ego do cara, é sim, justamente porque o tempo não permite. Mas dentro de uma convenção, você pode simplesmente chegar, trocar uma ideia, pagar uma cerveja pro cara, porque vai sair muito mais barato do que você pagar uma mentoria com ele. é, Então, tipo, é com uma forma de certeza. você ter acesso e fazer contatos. Uhum. E se você souber chegar da forma correta, como que eu falo que é chegar da forma correta? Cara, se o cara tá ali vendendo um print, compra o print do cara. Por quê? Ele vai sentir que você tá valorizando ele, ele vai te dar mais liberdade pra falar. O cara tá vendendo uma camisa, compra a camisa que ele tá vendendo. Porque artistas gostam de fazer essas coisas pra poderem disseminar a arte deles, né? Pra poder distribuir a arte dele. Eu faço um print, não é pensando em ganhar grana. Eu tô fazendo um print lá e colocando pra vender, pensando em, pô, o Pedro vai chegar aqui, vai comprar um print meu, ele vai despendurar no estúdio dele, o cliente dele vai perguntar quem que fez e ele vai lembrar do meu nome, saca? Sim, Porque artistas têm ego. Quando foram feitas pinturas, né? Van Gogh fez as pinturas dele, Picasso fez a Mona Lisa. Ele não fez pensando, vou fazer um quadro e deixar de pendurar. Não, eu vou fazer um quadro foda para pessoas lembrarem de mim. Saca? Porque naquela época já tinha isso, né? As pessoas, sim, artistas têm ego muito, muito grandes, às vezes até maior do que eles, né? Às vezes até maior do que ele é naquele momento, mas ele não sabe onde aquilo vai levar. Então, quando eu faço um print de uma pintura e coloco para vender e você chega para comprar,
Opa, você já ganhou minha atenção, porque você gostou da minha arte. E você gostando da minha arte, eu sei que você gosta de arte, não só da minha. Então, você tem espaço para poder falar comigo mais do que uma pessoa que me abordasse aleatório. Então, quando eu falo isso de comprar um network de forma barata, é quando você chega e faz essa abordagem, cara. Você chegou ali, comprou um print do cara, você já ganhou a atenção dele. Porque, pô, o cara tá valorizando o meu trampo. Então, eu posso fazer uma dedicatória para você, eu vou te dar 2, 3 minutos de atenção. Então, se você souber fazer a pergunta certa, talvez você tenha a resposta porque você precisaria para uma coisa que vai te fazer ganhar 10, 20, 30 mil reais e você só pagou às vezes 30 conto, 40 conto num print do cara. 50 conto quando um print custa caro, né? Pagando muito barato, você conseguiu informação extremamente valiosa. A gente tem uma gama de possibilidades dentro das convenções, né? E ainda assim, nessa questão voltada para o iniciante, acho que um ponto também que eu ainda sou iniciante, né? Tenho até hoje, é a questão da cópia, cara. Porque acaba que a gente fica muito limitado ao atendimento ao cliente, assim. Porque muitas das vezes a pessoa chega com a tatuagem pronta, que ela não tem confiança em você para você fazer a arte, mudar a arte, né? De acordo com aquilo que você goste. E você acaba que fica preso em ter que copiar, sabe? Qual que é a sua opinião sobre isso? E a gente tem possibilidade de mudar isso? Me desculpem os tatuadores que pensam diferente e me desculpem os clientes por isso que eu vou falar aqui agora. Mas cliente não entende de tatuagem. Cliente tem gosto. Ele sabe que ele quer aquilo porque ele viu aquilo. Se você mostrar algo diferente melhor pra ele, ele vai gostar mais. Então, o que tá na grande maioria dos tatuadores que estão começando hoje é uma coisa que tá estabelecida em muita gente, que se chama preguiça. Sim. Sabe? Quando eu comecei a tatuar, eu não tinha acesso a iPad, eu não tinha acesso a computador direito. Quando o cliente chegava com uma ideia de uma tatu impressa no papel, eu pegava aquela ideia dele, pegava um papel manteiga, retirava o desenho baseado no que ele queria como base, buscava minhas próprias referências em revistas e livros, marcava o cara para no outro dia, ficava sentado fazendo o desenho até o outro dia para tatuar. E eu fazia 2, 3 desenhos para aquele cara e mostrava para ele. E tirava o desenho dele da jogada. Eu falei, mano, olha aqui o seu desenho. Eu só dei uma ajustada. Mano, quando ele ia olhar a referência que ele me trouxe, porque na hora que eu mostrei uma parada melhor pra ele, ele já esqueceu do que ele trouxe, porque aquilo tá melhor do que ele trouxe. Outra coisa. Então ele falava, né? caralho, é isso aí mesmo que eu quero. Então o que acontece hoje com a grande maioria dos tatuadores que estão começando, por que eles copiam? Porque tem preguiça. Ah, não vou fazer um desenho porque o meu cliente não vai gostar, porque ele já trouxe isso aqui. Você tá com preguiça, irmão? Sim, E eu não sei da onde que vem, tá? Eu não sei da onde que vem esse comodismo, porque às vezes os caras passam uma semana dentro do estúdio sem tatuar, e aí pega o cliente que chegou naquela hora, em vez dele aproveitar aquele cliente pra fazer a tatu da vida dele, baseado no que ele quer fazer, ele não. Ele simplesmente pega aquele cliente e caga no pau, literalmente. Ele pega o cliente e faz uma cópia, correndo o grande risco de ser processado por plágio por um outro profissional, que hoje a gente sabe que isso é uma coisa que tem acontecido, né? E eu não acho injusto que aconteça, porque um outro artista, ele perdeu tempo para poder criar. Ele teve que se dispor de tempo, teve que estudar para poder criar. Você vai chegar na cara dura e copiar, sem pedir autorização, sem fazer uma mínima dedicatória ao cara, porque a galera faz isso. Você te copia e depois ainda te critica por ter falado que ele te copiou. É algo meio complicado. Inclusive, tocando um pouco nesse assunto que você falou do iPad e tal, você acha que isso pode ser uma das causas de tal preguiça nos tatuadores? Eu acho que ferramentas são facilitadores. Se você tem um iPad na sua mão, use isso como uma ferramenta facilitadora. Na minha época, para poder fazer um desenho, na minha época, quando eu falo, parece, porra, o cara é old school, 50 né? 50 anos atrás. Quando eu comecei a tatuar, não tinha iPad. Se eu queria fazer um desenho em camadas, eu tinha que comprar folha de papel vegetal, desenhar em uma folha, redesenhar em outra folha, finalizar em outra, e depois passar na mesa de luz para poder fazer a pintura disso. Igual, você chega no meu estúdio aqui, você vai ver que todas as paredes são decoradas de pinturas feitas à mão, onde eu fiz todo esse processo. Hoje, com o iPad, você tem layers, né, que seriam esses papéis, as camadas, que você consegue fazer um desenho em 20 camadas, se você quiser. Em uma camada você faz só as escamas do dragão, na outra você faz a linha pra quê? Pra não correr, você tem que ficar brincando de apagar. Saca? Então, eu acho que o iPad é um facilitador.
Você consegue fazer uma viagem, igual eu que amo viajar e tatuar em viagem, ir para convenções. Eu simplesmente pego um aparelho que é desse tamanho, enfio dentro da minha mochila, não preciso me preocupar com tintas, com pincéis, com borracha, com apontador, com lápis 6B, HB, 2B, e aí eu consigo fazer um trabalho que às vezes eu precisaria de uma mochila gigantesca de equipamentos e eu faço tudo dentro da telinha de um iPad. Foda. Então, velho, as ferramentas hoje são facilitadoras, Sim, mas todas. ainda assim, tipo, tocando um pouco nesse assunto de ferramenta, o que isso me remete muito à questão de infraestrutura. Porque eu acho que pra gente estar começando, a gente começa muito focado somente no trampo em si, sabe? Porque nem todo mundo que começa na tatu já tem a oportunidade de tatuar em um estúdio. Geralmente, muitas das pessoas, acho que com você foi assim, já teve o próprio estúdio, né? Logo de cara. Você acha que a infraestrutura é algo a se focar no início, algo mais que tem que ser algo mais tardio? O que você pensa? Quando eu comecei a tatuar em casa. Não tinha pele artificial, eu não conhecia pele de porco, né? Não sabia que era possível tatuar em Uhum. pele de porco. Não tinha acesso à internet, né? Não, pera, já foi direto na pele humana já? Eu fui direto em pele humana. Eu vi tatuagem através de Bruto. uma revista, Uhum. gostei daquilo e queria executar de alguma forma. Então, por isso eu errei muito até entender. Eu morava numa cidade que tinha menos de 9 mil habitantes na época e, cara, acesso zero. E aí, eu comecei praticando em mim e nos meus amigos mais próximos. Eu entendi um pouco de biossegurança, porque na época minha irmã ela é estudante de auxiliar de enfermagem, e aí ela já tinha me falado, ó, tem que usar luva, se você usou uma agulha você não pode reutilizar. E aí, tipo assim, eu tinha esse conhecimento básico, mas, mano, na época eu tinha 12 para 13 anos de idade, era um pirralho, e aí eu tava começando. Básico mesmo. Aham. Fui entendendo como que funcionava o processo, e aí depois eu fui me profissionalizando. Hoje as pessoas, elas têm acesso sim a estúdios, só que a grande Uhum. maioria, por preguiça, não produz para que esses estúdios tenham interesse em ter elas dentro do seu time. Quando eu Uhum. falo isso, Pedro, hoje, se você está começando a tatuar, você investe em conhecimento. Você faz um curso antes de procurar um estúdio. Entende a base da tatu. Sabe quais equipamentos você precisa comprar, tudo. Porque cursos hoje te permite isso. Você faz um curso comigo hoje, você aprende a tatuar. Basicamente, velho, de forma virtual, eu tô pegando a sua mão e te mostrando todo o passo a passo Sim. para você conseguir tatuar. E aí, cara, quando você chega num estúdio já com um portfólio, cara, não precisa ser de trabalhos feitos na pele humana. Se você tem pele artificial e pode tatuar em casa, você pega várias peles, tatua ela, faz os trampos, e aí você leva no estúdio, pode levar até as peles pronta. Fala, ó, velho, ô Marcos, tudo bem? Você tem 2 minutinhos pra poder trocar uma ideia comigo e tal? Às vezes você vai levar uns não. Pode ser que sim. Mas se você fizer isso com uma constância, você vai levar um sim. O cara vai tirar uns 2 minutos pra trocar uma ideia com você. Você vai falar, Marcos, Exatamente, tem que cara, eu tentar. tô começando a tatuar. O cara já vai ficar com aquele com o pé atrás. Tá começando, mais um iniciante. Só que, cara, eu tenho um tempo já que eu tô nessa caminhada aí. Tem 2 meses, um mês, uma semana. Mas então, eu tô praticando e tal. Eu tô buscando um lugar pra poder. Porque, olha, eu investi num curso, fiz tal. E, cara, olha pra você ver. Tô fazendo umas tatuas aqui já tô praticando. Só que eu queria realmente um lugar pra poder conseguir atender pessoas. Porque, pô, eu tô em casa e em casa não é legal. Você já vai mostrar pro cara do estúdio que você tá interessado em se profissionalizar. Uhum. Você já buscou se profissionalizar e você tá nesse corre. E aí o cara vai falar, pô, que legal, deixa eu ver seu trampo. E aí você pode apresentar o trabalho que você fez. Sim, Com isso, apresentando isso, cara, você já tem uma porta para poder estar dentro do estúdio. Mas isso requer investimento, sim. saca? Uhum. E um ponto que é importantíssimo também, tocando nesse assunto que a gente tava, de fugir um pouco dessa questão técnica, né, da tatu, é a questão do atendimento e do marketing também para quem está iniciando, que eu acho que é algo muito importante também, que falta muitas das vezes nos cursos também. Você acha que é algo tipo assim, realmente gastar um tempo pesquisando ali para quem está no início, ou não deve ser tipo assim, algo a se focar? Quando você fala nos cursos, você bota de forma geral. Eu Tipo, produzi um curso onde eu tenho um módulo dentro desse curso que eu falo só sobre marketing. sim. Quando quando e se essa pessoa souber fazer as perguntas certas, ela vai ter as respostas certas. Então, o que eu falo da pessoa comprar um curso e às vezes a pessoa não saber explorar aquela parada da forma correta é que tem gente que compra curso, ele vê de forma superficial e parte para comprar outro. Ele nem parte para fazer as perguntas das coisas que ele ficou com dúvida. Por quê? Eu, Marcos, hoje com 18, 19 anos de trajetória, eu tenho uma bagagem muito grande.
tanto dentro do meu estilo, onde eu sou especialista, tanto dentro da quantidade de eventos que eu já participei como participante, da quantidade de eventos que eu já participei como jurado e do fato de ter um estúdio já há 13 anos, eu tenho noções de administração, de vendas, de marketing. Não é que eu sou especialista em todas essas áreas, mas para o cara que está começando ou para o cara que está num nível intermediário, eu sei levar ele até o nível que eu cheguei da mesma forma que eu cheguei. Já passou por tudo que ele tá passando, né, É também. literalmente skin in the game. Eu Uhum. botei minha pele nesse jogo e eu fiz tudo isso que ele tá com dúvida. Então, o que acontece com muita gente, e mais uma vez voltando no quesito preguiça, é que as pessoas Uhum. elas têm preguiça até de formular as perguntas corretas. Sim. Isso acontece não só na tatu, tá? Eu tô falando, a gente tá usando a tatuagem como exemplo, porque o nosso público aqui, as pessoas que estão consumindo esse conteúdo, e pra pessoa chegar nesse time do conteúdo, é sinal de que ela tá realmente muito interessada em aprender. Porque o cara não fica aqui assistindo 30 minutos de vídeo quando ele não quer nada. Então, parabéns à pessoa que ficou aqui até agora. Porque essa pessoa tá realmente a fim de mudar alguma coisa na carreira dela como artista, como empreendedor, para ter realmente algum ou muito sucesso. Sim. E acho que algo que acontece com todos os iniciantes, aconteceu, com certeza aconteceu com você, comigo também, é a questão de errar, cara, na pele de alguém. Qual que é o procedimento que a gente deve falar com a pessoa, porque eu já errei e, assim, é desesperador, cara. Eu não sabia o que falar na hora pra pessoa. A minha sorte é que eu, tipo, era uma pessoa que era familiar, meu até entendeu, sabe? Mas e quando é alguém desconhecido? Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Seja honesto, mas, tá? É um ponto um pouco delicado, isso que Uhum. eu vou tocar agora. Quando você erra, às vezes o erro é visualizado por você e não pelo cliente. Você tem que ter um senso autocrítico de querer melhorar e evoluir sempre, mas qual que foi o erro? Um pouquinho mais de especificidade na sua pergunta. O que que você errou? Vamos supor, por exemplo, um traço não foi tão contínuo, ficou torto. Um dos exemplos, ou até mesmo, sei lá, uma letra que eu fiz a mais em uma frase. Tá, Dois exemplos. uma letra a mais é um ponto preocupante a se falar, porque é uma letra a mais. Um traço, Uhum, quando ele não está contínuo, o cliente não viu. Se ele entendi. não reclamou com você, ele não viu. Uhum, Quando você erra uma letra em uma frase, tem dois pontos de culpa nisso aí. Primeiro ponto, na hora de montar. E aí parte do erro seu e do cliente, porque se você montou, você não tem que ter perícia em gramática. tem que ter a conferência dos dois, né? Os dois têm que ter Também. uma conferência, Uhum, só que pode ser que você tenha acrescentado uma letra, pode ser que você tenha mudado uma letra, igual acontece muito, tipo, sei lá, era um A, o cara fez um O porque apagou o decalque. uhum. Então isso tá atrelado também a nervosismo, insegurança e falta de atenção, né? E os três, basicamente, se contado em história de forma Uma sem sequente, ponto, né? vira a Aham. mesma coisa, né? Porque Sim, o cara sim. tá nervoso, automaticamente ele para de prestar atenção Uma é e consequência do aí outro, né? exatamente um é Uhum. consequência do outro. O que eu falo pra galera é o seguinte: hoje, com acesso a materiais, pele artificial, essas pessoas começaram a ficar preguiçosas, não praticam. Quando você vai fazer uma parada que você não tem perícia, treina antes, velho. Treina. Treina um Justo, pouquinho. justo. É o certo. E um pouquinho também que eu gostaria de falar é justamente dentro dessa questão do erro, que muitas das vezes, pra gente que tá iniciando, a gente mesmo tenta consertar o erro, sabe? Você acha que esse é o certo a se fazer ou realmente passar o trabalho para alguém que já é experiente dentro desse assunto? O que você pode fazer? Ó, errei um traço. Acabei de errar um traço na tatu, não ficou legal. Cara, respira, sai, sai de perto. Não tenta fazer merda, não tenta arrumar ali não que você vai aumentar a merda, porque Vai você já tá piorar. nervoso, Uhum. sai de perto. Fala pro cliente, dá um confere na sua tatu, vê o que você acha, tal, você acha que tem que mexer mais alguma coisa? Se o cliente se demonstrou satisfeito, fala, então, vou passar o plástico aqui, vamos dar um tempinho pra tatu cicatrizar? Por hoje tá pronto e tal, vamos dar um tempo pra ela cicatrizar? Vamos mantendo o contato? Quando você tá começando, você consegue manter esse contato direto com o cliente. Vamos mantendo o contato?
Pra caso precise de um retoque, a gente faça. Bate uma foto, ou deixa eu tirar uma foto e tal, pra poder publicar e tal, subir um story, não sei o quê, aquele negócio todo, tal, tira uma foto com o cliente, e aí, tipo assim, às vezes, se a foto da tatu não ficou legal, tipo assim, você pode postar a foto só com o cliente, você produz o conteúdo postando a foto só com o cliente, em vez de postar a foto do trampo, porque você não gostou do trampo, mas você tem que ter um conteúdo no seu Instagram. E aí, velho, com a foto da tatu na mão, você vai estudar o que você errou, onde você errou e por que você errou. E aí, olha o seu trabalho de pós-venda. Olha o seu trabalho de reconquistar o cliente caso ele já tenha notado o seu erro. Uma semaninha depois, de cabeça fria, você vai mandar uma mensagem pro cara. E aí, irmão, tudo bem? Como é que tá? E a tatu? Como é que tá a cicatrização? Você mostra pro cara se tá preocupado com ele. Falou, então, tá cicatrizando bem e tal, tá descascando. Beleza, não falou nada sobre o erro? Deixa o cara ali. Ok. Mais uma semana, 15 dias, é o tempo ideal, talvez, para uma tatu de escrita cicatrizar 100% e você conseguir já fazer um retoque. 15 dias depois. E aí, irmão, tudo bem? Como é que você tá? E a tatu acabou de cicatrizar? Aí a pessoa vai falar assim, acabou de cicatrizar. Teve um pontozinho aqui, mano, que ficou mais claro. Lembra aquele ponto que você errou a linha e tal? Teve um pontozinho aqui que ficou mais claro, deu uma falhada e tal. Então, eu tava até analisando a foto aqui, eu vi, velho, e tal, que eu senti que pudesse ficar falhado nesse ponto, porque eu vi que a sua pele não adaptou tão bem nesse ponto. Eu não quis mexer na hora, mas eu sabia que isso podia acontecer. Ou seja, você assume o erro e também deixa pro cliente uma parcela de culpa para ele, porque ele vai falar, pô, o cara prestou atenção, ele sabe do que tá fazendo e ele sabe o que tá falando. E aí você ganha uma nova oportunidade desse cliente de corrigir o que você fez de errado, de gerar uma nova experiência para ele. Nesse tempo que isso aconteceu, você pode praticar pele artificial, que aí é onde entra a pele artificial. Pratica de novo, tenta treinar aquela linha, pega uma pessoa próxima, faz um trabalho parecido, porque você consegue treinar em alguém sem ter essa parte de ser um cliente direto. E aí quando esse cara voltar, você já vai estar muito mais confiante. A sua margem de erro vai ter diminuído infinitamente. E aí você consegue executar com muito mais maestria aquilo que você estava proposto a fazer. Isso acontece, cara. Eu vejo muito cara que tá começando a tatuar sozinho, sem a ajuda de um mentor, sem a ajuda de um curso. Os caras batem a cabeça com isso muito e muito tempo, sem sair do lugar. Eu vejo cara que eu, há 2 anos, comecei a vender um curso. Tem 2 anos que a galera me acompanha e tem 2 anos que esses caras não compraram o meu curso e viram pessoas que compraram, mudando o patamar do trabalho deles, girando a chave, indo para outro nível do game. Eu já encontrei alunos meus em convenção de tatu já competindo e ganhando prêmio. E aí os camaradas estão ali engatinhando ainda dentro de casa, sem sair do lugar, por causa do investimento, às vezes, que seria insignificante, baseado no que ele teria acesso. Sim. E aí, eles não saíram do lugar e eles se arrependem, mas só se arrepende depois que passou. Então, tipo assim, o que a pessoa tem que ter de ciência, velho? Investimento em conhecimento nunca é demais. Porra, comprei um curso hoje de R$2.000. Cara, o que eu aprendi disso aí? E não é aprender a mudar completamente o seu trabalho, velho. É um ponto que você muda que já vira a chave do jogo. Sim. Lembra do que eu tava te falando da questão de uma cliente que às vezes vai pagar R$200 numa tatu e você deixou de cobrar 500 por causa de um detalhe, uma insegurança, às vezes por medo de perder cliente? Às vezes se você tivesse feito uma mentoria, a pessoa teria te falado isso. Às vezes você pagou aquela mentoria e cobrou a mais, ou seja, você ganhou no trampo que você não iria ganhar. Pagou a mentoria de graça. Vai ganhar o mais cliente ainda. pagou a mentoria para você, sacou? E você vai ganhar muito mais, porque você já perdeu o medo. Com certeza. E aproveitando também que você tocou nesse assunto de linha falhada e tal, eu acho que isso me remete muito à cicatrização. Nesse meu tempo de tatu, tô fazendo 1 ano como tatuador, eu entendi, posso estar errado, se eu estiver errado você me corrige, que existem formas diferentes de cicatrizar cada tatuagem. Eu acho que o jeito que você cicatriza um oriental tradicional, que é uma tatuagem muito mais pesada, não é o mesmo que você cicatriza um fine line. Sabe? Tipo assim, queria saber como que você cicatriza as suas. Tem produtos ou não, pomada, como que funciona? Essa parte da cicatrização, qualquer estilo que você fizer vai ser diferente. Tem padrões de formas de cuidar, mas qualquer estilo que você fizer vai ser diferente. Hoje eu utilizo os produtos da linha da Emboá, inclusive nossa parceira aqui no School Podcast. Assim que eu acabei de fazer a tatu, eu já passo o sealing para poder selar a pele e o no plástico para a pessoa ir embora para casa já com plástico
pregado na tatu. Como eu faço trabalhos gigantescos, eu preciso que essa pessoa mantenha o cuidado durante mais 2 ou 3 dias com o No-Plastic para depois ela começar a passar pomada. Porque o meu trabalho, né, e inclusive foi até uma conversa que eu tive com a Thaisa, né, que é A dona da Emboá. Emboá, ele requer um tempo maior com a pessoa usando um oclusor na tatuagem, que é o caso do No-Plastic. Ele faz uma oclusão da tatu para que diminua a perda de pigmento, né? Para que pare de liberar um pouco essa linfa, para que evite a formação de crostas, de cascas mais grossas. Que é o que falha na tatu, Porque né? eu faço uma pigmentação muito sólida, muito brocadão mesmo. Em Pesada. trabalhos como o Fine Line, por exemplo, isso não acontece. Sacou? É uma linha fininha, muito superficial. Então a pessoa passou uma camadinha de No-Plastic, no outro dia ela já pode estar passando. Só que eu sempre falo, tatuados, sigam os conselhos do seu tatuador, tá? Porque o que eu falo serve para os meus clientes e para o meu trabalho. O que os tatuados por outros tatuadores têm que seguir é o que o profissional que executou a tatu nele. É a mesma coisa, você vai lá e faz uma cirurgia com um médico. Como que você vai em outro médico para que ele te dê os cuidados? Não, você vai pegar os cuidados com quem fez a sua cirurgia, com quem fez o seu procedimento. Então, nesse caso, eu sempre falo para que as pessoas busquem orientações dos profissionais que ensinaram ela, que fizeram o trabalho nela, né? No caso dos meus alunos, dos meus mentorados, eu passo um padrão. Cara, ó, tem esse padrão aqui que você vai seguir, você vai fazer isso, independente de qual que é o trabalho, você vai fazer isso, você vai lidar de tal forma, você vai cuidar desse jeito. Então, as pessoas entendem uma base. Entendendo essa base, ela já vai partir. Então, hoje, a linha da Emboá, eu tenho todos os produtos que eu preciso, né? Tem o Cílio, tem o No-Plastic, tem a pomada pós, e tem o Passou Brilhou para depois de cicatrizado. Então, eu tenho todos esses produtos dentro da linha da Emboá que eu consigo fazer todo o cuidado para o cliente. Sim, perfeito. Eu acho que para encerrar o podcast, uma pergunta que eu queria fazer, na verdade não é nenhuma pergunta, é um pedido, né? É um recado para todo mundo que está começando na tatu e está assistindo esse episódio de hoje. Mandar um recado para a galera? Uma Galera, mensagem. Nunca tenham medo de arriscar. Nunca é tarde para começar, né? Talvez se você deixar para amanhã o que você poderia começar hoje, talvez vai ser tarde. Mas se você hoje teve a ideia, começa. Já começa agora. E conhecimento. Investir em conhecimento é o ponto-chave. Tanto conhecimento pessoal quanto profissional. E network. Saiba fazer o network de forma correta. Bravo. Enfim, galera. Então a gente encerra aqui hoje mais um School Podcast. Queria agradecer a presença de todos que ficou aqui acompanhando a gente. E é isso. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado aí. E pra quem não conhece a gente aí, segue a gente aqui nas redes sociais. Se você estiver vendo esse vídeo aí, segue lá, ou escutando o áudio através de alguma plataforma de podcast aí, Deezer, Spotify. Meu Instagram é marcosschool_, ou do podcast é School Podcast. E o meu, Antunes Tatu _. Segue lá, rapaziada. Boa. Nosso produtor ali, ó, Will Campos 1. Aí, Salve, ó, pronto. Will. Salve, salve. E é isso, galera. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do School Podcast. Fechou.